A tragédia da TAM. As gravações das caixas pretas do Airbus A320 revelam o desespero dos pilotos que não conseguiam frear a aeronave na pista de Congonhas. Para os deputados, o acidente foi provocado por um problema mecânico. A transcrição dos diálogos foi divulgada na sessão da CPI do apagão aéreo depois de muita discussão. O relator da CPI, deputado Marco Maia, abriu os envelopes com documentos e o CD com a transcrição das conversas entre os pilotos gravadas pelas caixas pretas do avião da TAM. A comissão aprovou a divulgação das informações e coube à deputada Luciana Genro traduzir os diálogos para o português. Eles foram transcritos em inglês nos Estados Unidos. Nos diálogos, os pilotos confirmam que um dos reversos não funcionava e que houve falha nos freios. Para os deputados, é grande a possibilidade de falha mecânica. O spoiler é um dos freios aerodinâmicos. Ele não entrou, ele não funcionou. Então ele tem o spoiler, ele tinha o flap e tem os dois reversos. Só tinha um reverso, porque um deles estava pinado. O spoiler não funcionou, então ele praticamente ficou com o freio dos flaps. A dúvida se ele usou ou não um dos reversos. E aí, numa pista escorregadia, o freio mecânico funciona muito pouco, porque ele derrapa a aeronave. Então ele tinha que contar com pleno funcionamento dos freios aerodinâmicos, que é o flap, o ground spoiler e os reversos. Foi um pouso de extremo risco que tinha que tudo funcionar. E não funcionou o freio aerodinâmico, que era vital naquele momento. Pelo que nós assistimos aqui, é possível que também tenha problemas na aeronave e nos equipamentos. E que estes problemas na aeronave e nos equipamentos do Airbus tenham sido grandes responsáveis pelo acidente. Agora é prematuro dizer que a responsabilidade é toda dos pilotos. Depois da divulgação das conversas, a CPI se reuniu em sessão secreta com o chefe do CENIPA, brigadeiro Jorge Kerso, para tirar dúvidas sobre dados técnicos obtidos pelas caixas pretas. O posicionamento das manetes da aeronave, dando conta de que uma delas estava em posição de aceleração, em posição climb, e a outra na posição reversa, mostra que pode ser dado um comando em que o avião não tem capacidade de frenagem, ou seja, tanto os freios aerodinâmicos, por informação do computador, quanto os freios ABS não funcionaram. Então, a desaceleração não foi informada para a aeronave. Isso é muito importante, porque a colisão foi feita a 175 km por hora. O vice-presidente da comissão, o deputado Eduardo Cunha, descartou que a pista do aeroporto de Congonhas possa ter influenciado o acidente. Não dá para afirmar nem que foi erro humano, nem que erro mecânico. Acho que as duas hipóteses são hipóteses a serem consideradas. Eu acho que a única coisa que nós podemos tirar de conclusão até agora é que a pista não parece ter sido o fator fundamental do acidente. Essa é a única coisa, é a única conclusão que a gente pode tirar. Se há ou não problema com a pista, se a pista é inadequada, se o aeroporto é inadequado, isso é uma discussão profunda. Mas com relação ao acidente propriamente dito, não parece ter sido a pista o fator preponderante do acidente. A CPI ouve nesta quinta-feira os depoimentos do presidente da TAM e de um representante da Airbus, empresa que fabrica o modelo do avião do acidente. A comissão vai cobrar informações sobre a manutenção das aeronaves e sobre a fiscalização feita pelo governo. Esse papel cabe à ANAC e há uma transferência de responsabilidades, ou para as empresas ou pela deficiência de estrutura da ANAC com profissionais habilitados para esse tipo de fiscalização. Então nós temos que ter em vista que a CPI tem que aprofundar na infraestrutura e na gestão e não pode permitir que o acidente acabe desviando o foco dessa